Seja muito bem-vindo ao meu canal Transformação pela Voz. Aqui eu ajudo mulheres a eliminarem o medo de falar em público e se destacarem profissionalmente. Meu nome é Gesiane Lima, eu sou fonoaudióloga especialista e doutora em voz. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que é um problema muito importante para muitas pessoas, tanto mulheres como homens. Mas, antes de começar a falar, eu quero que você entenda que o termo falar em público não se remete somente a dar palestras, por exemplo. Eu não quero que você pense aqui no início desse vídeo que eu vou ensinar você a dar palestra ou que eu estou falando somente para este público. Não. Falar em público está relacionado a todo o momento que você precisa falar numa situação formal. Como assim, Josi? Situações formais no trabalho, reunião, apresentar um seminário, apresentar um projeto, ter que dar a sua opinião ali numa reunião, por menor que seja, onde você tem que se expor. Então, falar em público é o ato de falar com outras pessoas que não são os familiares de vocês, que não são os amigos de vocês. Entenderam? Eu gosto de deixar claro isso em todos os meus vídeos para que você assista realmente o meu conteúdo e queira estar me seguindo, me acompanhando para aprender mais, para desenvolver a sua comunicação e também perder a insegurança na hora de falar em público, falar em situações formais, principalmente no trabalho de vocês. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam que o tema de hoje ele é um tema muito complexo. Muitas pessoas referem isso para mim, para as minhas colegas fonoaudiólogas, eu vejo isso nas caixinhas de perguntas, então é algo muito comum para homens e mulheres, não é somente um problema para as mulheres, mas sim para os homens também. E o que é, Josi? Vamos parar com esse suspense. O tema de hoje é voz fina. Eu acho que a minha voz é muito fina. E quando a pessoa tem a voz fina, o que ela transmite para o ouvinte? Vocês já pararam para pensar nisso? É muito importante nós pensarmos o que a nossa voz, o som da nossa voz, transmite para as outras pessoas. Já pensaram nisso? Isso é muito importante. A minha voz transmite segurança? A minha voz transmite credibilidade, transmite firmeza, transmite maturidade, transmite cansaço. O que mais? Fraqueza. Transmite uma sensação de que eu estou desinteressada, que eu não estou com vontade de falar com as pessoas. Por incrível que pareça, todo tipo de voz transmite algo para o ouvinte. Nós sempre temos uma sensação em relação ao som da voz das pessoas, mas isso é algo inconsciente. Talvez vocês nem saibam disso, mas vocês, agora que eu estou falando, comecem a pensar, é verdade, aquela apresentadora de televisão, ela tem a voz um pouco cansada, um pouco rouca, ela transmite a sensação de agressividade, transmite a sensação de imaturidade. Tudo isso pode ser transmitido através do som da nossa voz. E a voz fina não é diferente. Inclusive, a voz fina, ela acaba transmitindo algo que nós não queremos. Aliás, é aquilo que nós fugimos, porque interfere de uma maneira muito significativa na nossa vida profissional. Ela transmite o quê? Voz fina transmite, não vou falar para vocês, vou fazer uma voz fina para que vocês pensem aí comigo e já consigam aí desenvolver a audição de vocês e essa percepção também em relação ao som da voz. Vou fazer agora uma voz fina para vocês, tá? Vou me apresentar com uma voz um pouco mais fina. Ou voz aguda, tá, gente? O termo correto é voz aguda, mas a gente ouve muito o termo voz fina, por isso que eu vou conversar com vocês utilizando esse termo. Vamos lá! Pessoal, meu nome é Gesiane Lima, eu sou fonoaudióloga, especialista e doutora em voz. Eu atuo nas áreas de voz e comunicação há mais de 12 anos, é uma área que eu sou apaixonada, eu já cliniquei, agora eu trabalho com cursos de comunicação. E aí, gente? Vocês viram a diferença desse tom, né, desse som que eu fiz antes para a minha voz?
Sim, né? É muito mais fina, é muito mais aguda. Que sensação vocês tiveram quando ouviram a minha voz? Pensem aí. Agora eu vou fazer um outro tipo de voz. Meu nome é Josiane Lima, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e comunicação. Já atuo nessas áreas há mais ou menos uns 12 anos. É uma área que sempre me chamou a atenção, principalmente antes de entrar, inclusive na faculdade, era algo que já me chamava atenção e é por esse motivo que eu resolvi cursar fonoaudiologia. E aí? Parece que está mais fina ainda, né, gente? E o que eu quis mostrar para vocês? No primeiro tipo de voz, eu deixei ela apenas mais fina. No segundo tipo de voz, eu deixei ela fina e infantilizada. Vejam bem, Parecia que eu era uma criança conversando. ó, eu infantilizei. Se eu deixar somente fina, vai ficar assim, ó. Parecia que eu era uma criança conversando, tá? Não fica tão infantil, mas é uma voz mais fina. Mas quando eu falo assim, faço aquela expressão facial, né, mais insegura, parece uma voz infantilizada. Vocês perceberam a diferença? E o que acontece? Se eu tenho uma voz muito fina ou uma voz fina e infantilizada, eu vou passar a sensação de quê? De imaturidade, de insegurança. Quem que vai confiar na minha fala, no meu trabalho, por mais que eu seja doutora, especialista, trabalho há 12 anos com essa área, estudo, me dedico, mas a minha voz, o meu instrumento de trabalho precisa estar de acordo com a minha idade, né? Com a minha experiência, com a profissional que eu sou. Então, muitas vezes as pessoas não se dão por conta que a voz é fina demais. Outras pessoas já percebem, tá? Falando de mulheres, tá, pessoal? O foco aqui é mulheres, então eu vou focar mais nessa parte, porque homens também apresentam isso. E às vezes nos homens é mais perceptível. Por que é mais perceptível o homem que tem a voz fina? As pessoas já ficam, nossa, como ele tem a voz fina. Mas quando a mulher tem, muitas vezes nem é percebido, nem por ela mesma. Porque nós temos ali a voz infantil, né? Aquela voz fininha, tanto o menino como a menina. E na adolescência nós temos uma mudança de voz. A voz ela tende a ficar mais grave, mais grossa. Por quê? Porque a laringe cresce. A laringe é esse órgão que está aqui no meu pescoço, onde tem as pregas vocais. As pregas vocais crescem, né, assim como todo o nosso corpo, então a voz fica mais grave, mais grossa. Só que na mulher essa mudança ela não é tão grande. A menina, ela fica um pouco mais, a voz fica um pouco mais grossa, mas não dá para perceber tanta diferença. Mas no menino dá. Inclusive, na adolescência dos meninos a gente consegue perceber que a voz ela fica um pouco grossa, um pouco fina, tem aquela variação. Os adolescentes ficam envergonhados, inclusive, com aquele tipo de voz, até se adaptar à voz nova, né? Porque a laringe cresce muito, muito mais. E as pregas vocais ficam mais grossas, porque as pregas vocais dos homens são maiores, né? Na maioria das vezes, não são, né? Em todos os casos. Então a gente espera que os homens tenham a voz mais grave e que as mulheres tenham a voz mais aguda, né? Homens vozes mais grossas, mulheres vozes mais finas. Por esse motivo que a voz fina é mais perceptível nos homens. As pessoas percebem, nossa, essa voz aí tá muito fina para aquele menino. E nas mulheres muitas vezes passa despercebido. Inclusive, né, na adolescência, na juventude, a menina tá ali morando com os pais não percebem que a voz é fina. E aí essa pessoa vai se tornando adulta, vai trabalhar, vai fazer faculdade ou vai trabalhar em algum lugar direto e o que acontece? Ela não consegue se desenvolver, se destacar profissionalmente, mas não pela competência, né, pela falta de competência, mas pela voz. A experiência, né, a maturidade, o conhecimento que você tem com a imagem que você apresenta para os seus ouvintes, para os seus clientes, né, falando de trabalho. Não tem como você se destacar se você não perceber a sua voz, se você não estiver com uma voz condizente com a sua idade,
principalmente. Nós aceitamos vozes finas e vozes infantilizadas para crianças, para adultos não. Eu até ouvi esses dias uma palestrante que trabalha com comunicação falar que uma menina numa empresa, ela tinha muita competência, estudava, se dedicava, só que o chefe chegou para ela e falou que ela não poderia ser promovida. E outra pessoa ia ser promovida no lugar dela. Por quê? Por causa da imagem pessoal que ela passava de imaturidade. Vejam só, a voz dela era muito fina. Vejam só, é algo tão simples, é só procurar um fonoaudiólogo e trabalhar essa voz para que ela não seja tão fina assim, para que ela não seja infantilizada. Mas muitas pessoas não percebem ou muitas pessoas não sabem que a voz fina tem tratamento. E com esse vídeo eu quero falar para vocês isso, quero que vocês percebam em vocês, que vocês trabalhem a audição de vocês, para perceberem a voz de vocês e de outras pessoas também. É muito importante a gente analisar outras vozes, assistir uma série e ficar prestando atenção na voz, conversar com pessoas e prestar atenção na voz. Talvez vocês nunca tenham percebido, nunca tenham feito esse exercício, mas a partir de agora eu quero que vocês façam. Prestem atenção nas vozes das pessoas. Eu tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão chegar no trabalho e vão analisar aquela colega que tem uma voz muito fina, aquela colega que tem uma voz muito cansada. E aí vocês vão desenvolvendo o ouvido de vocês. E para vocês isso é importante também. Como que está a sua voz? Será que você está sentindo que não está com firmeza na fala, que as pessoas não estão te levando a sério, ou que as pessoas te interrompem durante a sua fala e você não entende por quê? Será que isso não está acontecendo com vocês? Esses dias uma seguidora me chamou no Instagram para falar sobre isso. Ela acha que a voz dela não passa credibilidade, que ela não tem firmeza na voz. E aí eu preciso analisar a voz dessa pessoa. Porque isso pode estar relacionado a vários aspectos. A pessoa pode não ter projeção vocal, o volume da voz pode ser muito fraco, muito baixinho, e aí ela sente que não tem essa firmeza, mas ela pode ter uma voz muito fina, e aí ela não transparece todo o conhecimento que ela tem, toda a maturidade, e as pessoas não confiam nela. Por esse motivo ela traz para mim a queixa, mas eu preciso ouvir a voz, preciso ver como que ela se comunica. E vocês que estão aí assistindo o vídeo, vocês precisam fazer essa autoanálise comunicativa. O que é autoanálise comunicativa, Josi? É vocês ouvirem a voz de vocês e analisarem como que ela está. Vocês podem fazer isso a partir de gravação. Inclusive no meu curso de comunicação, eu ensino a fazer a autoanálise comunicativa porque esse ponto é fundamental. Não tem como vocês mudarem a comunicação de vocês se vocês não realizarem a autoanálise comunicativa. Então, a minha sugestão é que vocês gravem um vídeo de 5 a 10 minutos relacionado ao trabalho de vocês ou fazendo uma apresentação da vida profissional de vocês e depois escutem. Coloquem o fone, que fica melhor a qualidade, vocês vão isolar todos os ruídos do ambiente e vão conseguir ouvir a sua própria voz e analisar. Será que ela está fina demais? E a comparação que a gente faz é sempre assim, em relação à idade de vocês, tá? Eu não sei que idade você tem, mas se você já é uma jovem, adulta, trabalha num lugar onde você precisa estar sempre se comunicando, nós esperamos que você tenha uma voz mais ou menos no tom da minha voz, tá? Minha voz ali, fazendo uma análise da frequência, ela é em torno de 200 Hz, tá? Isso é um assunto aí para aprofundar em outro vídeo. Mas é mais ou menos uma voz esperada para mulheres da minha idade. Eu tenho 35 anos. E essa variação aí, por exemplo, mulheres que têm 25, 20, a gente espera isso também, mais ou menos. Claro que a pessoa ela pode ter a voz um pouco mais fina. Vejam só, estou fazendo uma voz um pouco mais fina para vocês. Talvez a pessoa que tenha essa voz assim não seja tão prejudicada, é um pouco mais fina, mas ainda é aceitável. Vocês viram a diferença daquela voz que eu fiz anteriormente? Aquela voz realizada anteriormente, ela não é aceitável para a maioria das pessoas, né, que trabalham aí, que estão no mercado de trabalho e precisam se comunicar.
Mas uma voz um pouquinho mais fina que a minha, ela é aceitável, né? Eu consigo demonstrar minha autoridade, eu consigo fazer com que as pessoas prestem atenção e confiem em mim. Muitas pessoas têm uma voz mais fina que a minha e isso é aceitável, não é um problema. Não quer dizer que vocês vão ter uma voz um pouco mais fina, que vocês precisam mudar, que é por isso que vocês não passam, né, confiança, não. O que não pode é aquela discrepância, tô fazendo até um outro tipo de voz agora, aquela discrepância total, né? A pessoa tem uma voz muito fina, fica cansativo de ouvir uma pessoa que tem essa voz muito fina. Vocês concordam comigo? Imagine eu aqui, fazendo esse vídeo para vocês, de quase 30 minutos, falando bem fininho assim, todo o vídeo, explicando para vocês a importância da comunicação, que vocês precisam transformar a comunicação de vocês para que vocês possam se destacar profissionalmente com uma voz totalmente fina. Fica agradável de ouvir, gente? Não fica, não fica. E o mais importante, né? Agora a parte mais importante desse vídeo é que a voz fina tem tratamento. Você consegue mudar a sua voz com o auxílio de um fonoaudiólogo, tá? Tanto numa terapia como numa consultoria de comunicação que vocês façam com o fonoaudiólogo. Lembrando disso, tá, gente? Tem muita gente que faz consultoria de comunicação, mas não é fonoaudiólogo. Procurem sempre o fono, que é o profissional da saúde, que tem a competência, que tem o conhecimento para fazer este tratamento, certo? Eu sempre digo, né, que essa parte da parte da comunicação que eu trabalho, né, a Mara também, minha sócia, esse é um diferencial nosso. Nós trabalhamos com comunicação, com oratória, mas nós somos fonoaudiólogas, então nós podemos trabalhar com as pessoas que têm alterações vocais, nós podemos reabilitar, nós podemos transformar a voz das pessoas que estão muito grossas em mais finas, que estão muito finas em mais grossas, enfim, nós podemos trabalhar toda essa transformação completa da voz e da comunicação das nossas clientes. Então, realmente, essa é uma vantagem e é por esse motivo que nós temos um propósito tão grande de ajudar aí as mulheres, né? Eu nesse projeto mais relacionado à comunicação e a Mara mais relacionada à parte de fono, né? Trabalhando com fonoaudiólogos. Nós temos esse diferencial e isso nos capacita a fazer essa transformação com vocês de maneira completa. Mas voltando, vamos falar desta parte de tratamento de voz fina. Como que funciona e por que a voz é fina, né, gente? Então, gente, nós temos as pregas vocais aqui nessa região, certo? As pregas vocais são duas estruturas que elas estão bem assim, ó, bem como os meus dedos estão. Quando nós falamos, elas se fecham e vibram e produzem o som da nossa voz, que é modificado nessa região aqui de cima, né, a partir da prega vocal, modificado, transformado, amortecido, projetado. Existem muitas transformações no som da nossa voz. Se a gente pensar somente no som que é produzido aqui nas pregas vocais, é como se fosse tocar a corda de um violão. Pensem no som que sai do violão. Essa seria a nossa voz. Algumas vozes mais graves, mais grossas, outras vozes mais agudas, mais finas. Mas é somente esse som. E o que transforma esse som é a nossa caixa de ressonância e a nossa articulação. Os nossos articuladores nos ajudam a falar, certo? Então, pregas vocais maiores produzem vozes mais grossas, é mais massa vibrando. Pregas vocais menores produzem vozes mais finas, menos massa vibrando. Vamos comparar o violão de novo? Acho que fica mais fácil para vocês. Uma corda mais grossa do violão produz um som mais grosso. Mesma coisa. Uma corda mais fina do violão produz um som mais fino. Entenderam? Certo. Então, por isso que crianças, pregas vocais pequenas, têm vozes mais finas. E quando nós crescemos, as pregas vocais aumentam de tamanho, elas passam a ter mais massa e nós temos a voz mais grossa. Tá, Josi, mas agora eu não entendi mais nada. Se eu cresço e a minha voz tem que ficar grossa, por que existem pessoas que crescem, são adultas e têm a voz fina? Aí é que vem o ponto. Gente, muitas vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, a prega vocal
cresce, mas a pessoa inconscientemente permanece com um ajuste inadequado nas pregas vocais, que fazem com que elas fiquem um pouco mais esticadas. Quando eu estico a prega vocal, pensem no balão aí. Vamos pegar um balão, imaginem um balão. Eu deveria ter um balão para mostrar para vocês. Um balão, né? Ele é mais ou menos desse tamanho. Quando eu estico ele, vocês vão perceber que ele vai reduzir de tamanho, ele vai ficar mais fininho, a prega vocal também. Então, quando eu encurto, pego o balão e encurto, eu tenho mais massa, tenho mais balão ali. Quando eu puxo, né, um elástico também, né, pensem, o que vocês tiverem em casa, vocês podem até fazer, você puxa, fica mais fino, você encolhe, fica com muito mais tecido, se você pegar um elástico, muito mais látex, borracha, enfim, porque o balão é feito, que eu não sei, você fica com mais. A prega vocal é a mesma coisa. Quando vocês esticam, ela fica mais fina. E se ela fica mais fina, como é que a voz fica? Mais fina. Então, inconscientemente, muitas pessoas permanecem com um ajuste de prega vocal esticada e aí a voz fica fina. É isso que acontece. Então, isso que eu faço para vocês, essa mudança que eu consigo fazer para vocês, de deixar a voz mais fina, que vocês também conseguem, vocês estão esticando a prega vocal. Se eu fizer isso aqui assim, ó, fui tentar fazer uma voz grossa, mas não saiu. Se eu fazer assim para vocês uma voz mais grossa, eu encolhi as minhas pregas vocais. Esses ajustes nós conseguimos fazer, você consegue fazer, faça aí. Vocês vão ver que a voz vai ficar mais fina, vai ficar mais grossa. Talvez você não soubesse que a voz fica mais fina quando você estica, né? E fica mais grossa quando você encolhe, mas é isso que acontece. E aí muitas pessoas permanecem com esse ajuste a vida inteira, né? Tem gente que não faz tratamento ou até precisar fazer o tratamento. E aí nós, fonoaudiólogos, realizamos um tratamento de conscientização, fazendo com que a pessoa perceba que ela relaxando, que ela fazendo determinados sons, determinadas técnicas, ela consegue ter uma voz mais grave sem forçar. Não vai ser prejudicial essa mudança, muito pelo contrário, vai ser muito positiva. E com o exercício, com terapia, com a dedicação do nosso paciente ou do nosso cliente, essa voz vai ficar mais grossa, tá? Nesses casos aí que eu falei, onde a prega vocal ela está mais esticada de uma maneira inconsciente, porque a pessoa permaneceu com um ajuste ali desde a infância ou desde a adolescência, por inúmeros motivos, tá, gente? Aí na terapia, na consultoria de comunicação, eu sempre converso com o paciente ou com o cliente para tentar descobrir por que isso aconteceu e se realmente essa voz é fina por esse motivo. E existem outra causa de voz fina, que seria relacionado à articulação, tá, gente? A articulação é isso aqui, ó. Os articuladores, que são língua, lábios, eles estão fazendo movimentos para que eu produza a minha voz, tá? Existe um equilíbrio nesses movimentos. Então, a minha língua, ela tem que ficar atrás dos meus dentes, os meus lábios, eles têm que estar se movendo de uma maneira equilibrada, não pode estar muito tensa, muito fechada, muito apertada. A minha língua não pode passar dos dentes, tá, gente? Tô fazendo aqui para vocês terem uma noção. Mas quando a minha língua passa dos dentes aqui, olha, gente, não vamos esquecer aquela parte que eu falei de pregas vocais. O tom da minha voz, ela vai continuar o mesmo. Eu não tô esticando como eu estiquei antes, mas eu vou mudar somente essa parte de articulação. Então, eu tô fazendo isso aqui, ó. Tô trazendo a minha língua mais pra frente e vou trazer os meus lábios também mais pra frente, como se fosse um biquinho. Gente, eu não tô fazendo aquela voz fina que eu fiz antes, mas vocês estão tendo a percepção que a minha voz tá um pouquinho mais fina que antes? Vocês perceberam? Somente na parte de articulação, de ressonância que a gente chama. Eu não estou mais esticando a prega vocal como eu estou fazendo aqui. Eu estou somente fazendo isso aqui, trazendo... já fiz até um outro ajuste aqui junto. Deixa eu tirar esse ajuste. Eu estou só trazendo a língua para frente e deixando meus lábios um pouquinho mais para frente, né? Então, já deixa a minha voz um pouco mais fina. Então, gente, o paciente que chega para mim, eu faço essa análise. Essa voz é fina por causa das pregas vocais mais esticadas ou essa voz é fina porque a articulação está alterada,
porque essa pessoa está jogando a língua mais para frente. Vocês viram que a percepção de voz fina acontece nos dois, mas daí eu avalio e vejo. Então, se é relacionado a pregas vocais, a gente vai fazer o trabalho aqui nas pregas vocais. Se é relacionado à articulação, eu vou fazer o trabalho na articulação, ou seja, eu vou fazer esse paciente entender que a língua não pode passar dos dentes, tá? Ó, a língua ela fica sempre atrás dos dentes. Vou fazer uns sons aqui para vocês. T, D, N, L, Sa, Z, K, T, V, G. A língua não passa do dente. Aí eu tenho uma ressonância, eu tenho uma voz equilibrada. Mas no momento que eu jogo para frente, eu já mudo a minha ressonância, ó. Nem vou mexer lábio, vou mexer só a língua para frente. Já muda o tom, né, a percepção da minha voz em relação a grave e agudo, em relação a fino e grosso. Entenderam, pessoal? Vocês já tinham percebido isso? Já tinham notado? Deixem nos comentários aqui do vídeo se vocês têm essa alteração, se vocês conhecem pessoas que têm essa alteração, se vocês gostariam de transformar aí a voz de vocês de muito aguda para mais grave. Deixem esses comentários aqui porque é bem importante a gente ter esse retorno, conversar e eu poder ajudar vocês também em relação à voz de vocês. Esses são alguns exemplos que eu queria que vocês soubessem para que vocês fizessem essa autoanálise da voz de vocês, como eu falei antes. E fica o exercício para vocês fazer agora. Tem que fazer. Prestar atenção, fazer a gravação, se enxergar. Vocês viram que não é só audição. Vocês precisam se enxergar. Como é que tá a língua de vocês? Está passando dos dentes? Não está? Como é que tá o lábio? Ele está muito tenso, está muito fechado, está em bico, né? Existe outro ainda, que eu quero falar até num outro vídeo, que é uma voz mais metálica, que também deixa a sensação de voz fina, que é essa voz assim, ó. Quando a gente puxa essa parte do lábio para cá e tensiona essa parte de trás lá na minha garganta. É a voz metálica, ó, ela fica bem metálica. A pessoa faz uma tensão em toda essa musculatura e a voz fica assim. Tem uma sensação, tem uma percepção de voz mais fina também, certo? Então eu, como fonoaudióloga, analiso esse aspecto também. Será que essa pessoa está contraindo muito essa região posterior? Será que ela está puxando muito essa comissura labial lá para trás? Por isso que o equilíbrio é muito importante. Para que a nossa voz seja agradável e passe confiança, passe autoridade, eu preciso ter o equilíbrio. O meu lábio tem que estar se mexendo de uma maneira equilibrada, a minha língua não pode estar tensa e não pode estar flácida, a minha língua não pode estar muito para frente e não pode estar muito para trás. A região lá atrás da minha boca, ela não pode estar muito contraída, essa região do pescoço também não pode estar muito contraída, ou seja, eu preciso falar com os músculos sem estarem comprimidos, eu preciso falar com naturalidade, eu preciso falar com equilíbrio, para que as pessoas percebam a minha voz de maneira agradável, de maneira equilibrada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido e possam utilizar toda essa informação na autoanálise comunicativa de vocês, na autoanálise da voz de vocês. Não quero ninguém aí com voz fina, sem tratamento e sem solução. Tudo tem solução e muitas pessoas não têm esse conhecimento e é por isso que eu trago esse conhecimento mais relacionado à fonoaudiologia, não somente à comunicação e oratória, mas dessa minha área que eu gosto tanto, que é a área de voz, que faz parte, né, da fonoaudiologia, que é uma ciência que estuda a comunicação. Isso é muito importante vocês saberem e com certeza vai transformar a comunicação de vocês e vocês vão poder se destacar profissionalmente quando vocês conseguirem alcançar esse equilíbrio na comunicação de vocês. E agora, se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem e já curtam e me sigam nas outras redes sociais também, lá no Instagram, @transformacãopelavós. Deixem perguntas na caixinha, deixem perguntas no direct, conversem comigo porque eu estou aqui para ajudar todas vocês.